Fala galera, eu sou o Moa e vamos hoje aqui analisar toda essa questão da lesão no pulso do Stroll que quase tirou ele do GP do Bahrein. E nessa semana o próprio Stroll no Instagram dele acabou fazendo um post explicando mais para todo mundo em um texto sobre o que aconteceu com ele e a lesão. E também em um vídeo mostrando imagens e trechos de vídeos sobre a sua lesão e a sua recuperação nesses 15 dias que antecederam o GP do Bahrein. Bora lá! E para contextualizar, antes da gente comentar aí o que aconteceu, né? Uns 15 dias mais ou menos antes do GP do Bahrein, que aconteceu esse final de semana, no final de semana de 5 de março, que abriu a temporada 2023 da Fórmula 1. 15 dias mais ou menos antes do GP, o Stroll acabou sofrendo um acidente ali de bicicleta e ele fraturou o pulso e o dedo do pé. Só que ninguém ficou sabendo disso, né? Ele acabou se fraturando, se recuperando e ninguém ficou sabendo. Porém, uma semana e pouquinho antes do GP do Bahrein, a gente teve os treinos pré-temporada. E aí os pilotos iriam para a pista. Só que fazia uma semana e pouco que o Stroll tinha tido esse acidente. E aí, obviamente, ele não ia conseguir participar dos treinos. Foi aí que ele teve que dar uma declaração. E aí veio à tona pela imprensa que realmente ele tinha tido um acidente, ele tinha tido essa questão, ele caiu de bicicleta, sofreu uma lesão no pulso, que ele não ia participar dos treinos na pré-temporada. E aí o piloto reserva é o nosso brasileiro, o Felipe Drugovich, ele acabou participando dos treinos junto com o Alonso na pré-temporada. E aí, o brasileiro, né, a gente tá com saudade de ter um brasileiro na Fórmula 1, a gente ficou com muita esperança. Pô, será que o Stroll vai se recuperar a tempo do próximo final de semana, né? Falando da pré-temporada. Então, no final de semana seguinte à pré-temporada, seria o GP do Bahrein. Será que o Stroll vai se recuperar? Porque a gente não tinha muita notícia dessa lesão dele. Será que ele vai se recuperar? Será que não vai? Será que a gente vai ter a estreia do Felipe Drugovich na Fórmula 1, realmente, num final de semana de um GP? E a gente tá com saudade de ter um brasileiro. Todo mundo ficou nessa esperança. Então, todos os dias na semana que antecedia o GP do Bahrein, a gente ficava no Twitter, no Instagram, com notícias postando lá no... A gente fez episódio aqui no YouTube, no Spotify, mas a gente também fez conteúdo lá no Twitter e no Instagram do Reaceleração. Então a gente ficou, pô, será que vai? Será que não vai? Só que aí, uns 2 dias mais ou menos antes de começar os trabalhos para o GP, tivemos a notícia que o Stroll estava confirmado, ele fez os testes da FIA, passou nos testes da FIA, passou nos testes da própria Aston Martin e ele estaria no GP do Bahrein. Foi pro GP do Bahrein, primeiro dia de treinos, a gente teve aí umas surpresas, porque ele ainda, lógico, ali se recuperando muito recente dessa lesão e dessa cirurgia que ele teve que fazer no pulso, na hora de virar o volante, principalmente na curva 1 do Bahrein, que é muito fechada, ele não conseguia, o meu braço aqui, ele não conseguia virar como um todo, que é o normal. Ele acabou virando e em vez de virar o pulso, ele apoiou com a palma da mão para virar o volante. Provavelmente estava doendo bastante, né? E aí também se gerou muita dúvida. Será que pro treino livre do sábado de manhã eles vão colocar o Drugovich para ele ir na corrida? Lembrando que o Drugovich não poderia participar da corrida se ele não tivesse participado de pelo menos um treino. Aí o Stroll acabou indo para o treino 3 e aí a gente perdeu as esperanças, né? Realmente o Stroll iria por classificação e para a corrida, que foi o que aconteceu. E o Stroll mandou muito bem, largou em 8º, conseguiu se classificar na 8ª colocação e terminou em 6º. Tudo bem que no começo ali ele quase deu uma estrolada, né? Ele bateu no carro ali, deu um totozinho, vamos dizer assim, no carro do Alonso, quase tirou os dois da corrida, mas ainda bem que não aconteceu nada, deu certo. Alonso no pódio em 3º, Stroll na 6ª colocação, Aston Martin em 2ª no campeonato de pilotos, viu? Você que duvidou da Aston Martin, 2º no campeonato de pilotos, e deu tudo certo, vamos dizer assim. Stroll ontem veio postar no seu Instagram, nas suas redes sociais ali, um vídeo e um texto, e imagens também, falando sobre o que aconteceu. Ele realmente falou que no dia 18 de fevereiro ele teve essa lesão, ele ficou muito preocupado porque ele queria guiar o carro, e aí obviamente, né, a parte boa de ter muita grana, né, de o seu pai ser o dono da equipe e ter muita grana em si, é você pegar o melhor que se tem
da medicina e aplicar nessa situação. Provavelmente os melhores médicos, as melhores equipes de fisioterapia e tudo que gira em torno ali de uma cirurgia, né, os profissionais, eles contrataram. E foi o que aconteceu. Fizeram a cirurgia, houve um trabalho forte de recuperação ali. O Stroll até falou no seu texto que a equipe médica, é óbvio, olhando a saúde dele, estava duvidando se ele conseguiria estar no GP do Bahrein. Eles estavam colocando mais certeza no GP de Jeddah, na Arábia Saudita, que vai ser no dia 19 de março, que é o próximo GP. Mas pro Bahrein estava todo mundo com dúvida. É lógico que a equipe médica está olhando a saúde do Stroll e a recuperação. Não estão olhando a pista. Mas, mesmo assim, o Stroll estava ali se esforçando. Ele até comentou no texto, pô, melhorar 0,5% todo dia já estava ótimo. E aí ele foi se recuperando e tendo uma recuperação muito boa, lutando ali contra o seu corpo todos os dias. O vídeo é muito legal, que mostra bastante isso, até que, como a gente acabou de contar a história, ele conseguiu e participou. E é lógico, né, que muito se falou, porque tinha um brasileiro ali na reserva querendo entrar e tudo mais, e todo mundo falando que foi uma responsabilidade da Aston Martin e tudo mais. E, meu, são profissões, vamos ser bem sinceros aqui. Se não tivesse essa questão do Drugovich entrar no lugar, ninguém ia estar falando nada dessa história do Stroll, dessa lesão dele. Ninguém, eu digo aqui do Brasil, né? Ninguém ia estar falando nada. Todo mundo ia olhar e ia falar, pô, ele tá se recuperando, talvez ele corra, talvez não, mas beleza. E depois, talvez, ainda teria um discurso assim. Isso se não tivesse um brasileiro ali no meio. Tô falando do Drugovich, mas poderia ser qualquer brasileiro. Um brasileiro na reserva nessa história. Se não tivesse isso, talvez olharíamos o Stroll e falaríamos assim, olha só que superação que ele teve. O cara se lesionou 2 semanas antes do GP, ele lutou todos os dias, olha só que guerreiro. E ele foi, se classificou em 8º no GP, ainda conseguiu ficar na 6ª colocação, feito cirurgia, provavelmente com o pulso doendo, com o corpo doendo, do sacrifício. Olha só que discurso maravilhoso que provavelmente todo mundo, ou a maioria das pessoas, faria se não tivesse nenhum brasileiro na jogada. Porém, como tinha um brasileiro, no caso o Drugovich, para entrar na reserva, aí começou a todo mundo ser médico, a todo mundo dar análise e tudo mais. É lógico que na situação a gente queria, não vou ser hipócrita aqui, queríamos que o Drugovich guiasse o carro. Mas ninguém tava falando, ninguém queria o mal do Stroll, nem nada disso. E não tinha essa história não. A gente queria o Drugovich no carro. Não queríamos que o Stroll ficasse mal, nem nada disso. Na verdade, eu até fiz um episódio aqui achando estranho aquela questão dele virar o volante que eu comentei, pela questão da saúde do Stroll até. Meu, se você tá com essa dificuldade de virar o volante, é muito perigoso pro próprio Stroll. Se ele tivesse virando de boa, tranquilo, pô, infelizmente, a gente queria o Drugovich, mas pô, o cara tá bem, já tá recuperado. Mas como na sexta-feira de treinos não era o caso, parecia que ele tava no sacrifício, aí eu até fiz um episódio aqui no Reaceleração falando, meu, pela saúde do Stroll, vai que acontece. Meu, o carro de Fórmula 1 é perigosíssimo, todo mundo sabe disso. Vai que acontece alguma coisa e pior ainda, o caso do Stroll vai ser pior pra ele. Eu sei que ele quer correr, né? Eu sei que não importa, ele é filho do dono, sendo filho do dono ou não sendo filho do dono, ele quer correr. E é lógico que tendo um Drugovich ali na reserva, que foi o campeão da Fórmula 2, também deu um medinho ali no Stroll. Então ele queria correr, mas talvez saísse muito caro essa corrida, se ele se lesionasse e piorasse ainda. Mas depois no sábado, parecia que já estava bem tranquilo. Eu acho que ele estava sentindo dor, mas pelo menos ali guiando, né, parecia que estava de boa. Aí tranquilo, né? Se passou por todos os médicos, que obviamente ele passou por vários, todo mundo aprovou, e ele tá sentindo uma dor assim, num nível ok, que provavelmente ele tava sentindo, então beleza, vai pra corrida e a gente fica aguardando, e é lógico, torcendo pro Drugovich se estrear ainda esse ano na Fórmula 1. Mas eu queria desmistificar essa coisa aí, que não, que ficamos desejando o mal do Stroll, não sei o que lá, não. A gente só queria que o Drugovich tivesse
tivesse na pista. Não tem nada a ver de desejar mal pro Stroll. E é lógico, né? Se você viu esse vídeo no Instagram, eu postei no Instagram do Real Aceleração, lá no Twitter também. Se você viu esse vídeo, pô, é todo aquele discurso que a gente falou. O Stroll mostrou que foi no sacrifício, velho. Foi no sacrifício mesmo. E que história legal, ainda bem que ele se recuperou. E que história de corrida, né? O cara nesse sacrifício, Aston Martin vindo para esse 2023 muito bem, já começando com uma oitavo na classificação do Stroll, e ele nesse sacrifício terminando na 6ª colocação, pontuando para a equipe. Que história legal do Stroll, foi muito legal sim, que pena que não tivemos o Drogovic, mas o Stroll tá bem, é o mais importante nessa história toda. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, deixa um like, fazer com que ele chegue a mais pessoas. Também olha aqui embaixo, vê se você segue, vê se você tá inscrito no Reaceleração. Se inscreva para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!